Rosa sozinha com seu bebê, ela achou um sítio velho com um cavalo recém-nascido. E tudo mudou. Capítulo 1. A mala e o menino. Tinha 24 anos quando aprendi que o mundo não para por ninguém. Aprendi isso de um jeito que não se esquece. De manhã cedo, com uma mala na mão, um filho no braço e uma porta fechada atrás de mim. A mala era pequena, de couro escuro, com os cantos já gastos. Meu marido Geraldo a havia comprado numa feira anos atrás, dizendo que era para as viagens que faríamos juntos um dia. Nunca fizemos nenhuma. A mala ficou embaixo da cama até aquela manhã de terça-feira, em que Dona Isaura a encheu com o pouco que era meu e deixou do lado de fora da porta como quem coloca um saco de lixo na calçada. Geraldo havia morrido 3 meses antes. O rio cresceu com as chuvas daquele ano e levou meu marido numa tarde de sexta-feira. Ele era tropeiro e conhecia aquelas águas desde menino. Mas o rio não se importou com isso. A correnteza também não pergunta nomes. 2 dias depois, encontraram o corpo preso nas raízes de uma gameleira, já escuro, já irreconhecível de tão inchado. Eu o reconheci pelo cinto de couro trançado que eu mesma havia dado de presente no primeiro Natal que passamos juntos. Enterramos Geraldo numa sexta-feira e voltei para a casa da sogra porque não tinha outro lugar para ir. Bento tinha 4 meses. Ainda mamava. Ainda não sabia que o pai havia morrido e que o mundo que o esperava era menor do que deveria ser. Dona Isaura nunca me aceitou. Isso eu sabia desde o começo. Ela achava que o filho merecia alguém com nome de família, alguém com terra, com gado, com algum dote para trazer ao casamento. Eu não tinha nada disso. Tinha apenas o amor que sentia por Geraldo, e isso para ela nunca foi suficiente. Enquanto o marido viveu, ela manteve o desgosto contido. Havia indiretinhas, havia silêncios longos demais, havia o jeito dela de olhar para Bento sem muito calor. Mas ficava naquilo. Com a morte de Geraldo, o desgosto virou outra coisa. Nos primeiros dias ela chorou muito, e eu fiquei ao lado dela, esquecendo o meu próprio choro. Depois o luto dela foi secando e o que sobrou no lugar das lágrimas foi algo mais duro, mais afiado. As acusações vieram aos poucos, que eu havia distraído o filho e por isso ele saíra naquele dia com a chuva vindo. Que se ele tivesse se casado com alguém daqui, alguém com raiz na terra, teria ficado em casa. Que filha de mãe que morreu cedo e pai que sumiu antes de conhecer a filha não podia trazer sorte a ninguém. Engoli tudo calada. Aprendi a engolir cedo. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Meu pai eu nunca conheci de verdade. Cresci na casa de parentes que me criaram por obrigação e aprendi que ocupar espaço demais dá trabalho para as pessoas ao redor. Na manhã de terça-feira, Dona Isaura abriu a porta do quarto onde eu dormia com Bento e disse, sem rodeios, que eu deveria ir embora, que o neto ficaria com ela. Que Rosária, como ela me chamava sempre, errava o nome de propósito, podia ir procurar o destino que Deus me desse. Disse que Bento era sangue de Geraldo, e que sangue de Geraldo ficava com ela. Foi a única vez naqueles meses que eu ergui a voz. Não gritei, mas fui clara. Disse que Bento era meu filho e que sairia comigo. Disse que nenhuma lei do mundo e nenhuma dor dava a ela o direito de separar uma mãe do filho. Disse isso olhando nos olhos dela, sem piscar, com Bento no colo, e ela deve ter enxergado alguma coisa no meu rosto que a fez recuar, porque não falou mais nada. Peguei a mala, peguei o menino e saí. A porteira bateu atrás de mim com um barulho seco. Fiz o caminho da saída sem olhar para trás, não por orgulho. Era porque sabia que se olhasse, ia sentir aquilo com uma intensidade que não conseguiria carregar. A estrada de terra à minha frente era longa e empoeirada. O sol já batia com força, embora fosse cedo. Bento estava quieto, olhando para o céu com aquela expressão vaga que os bebês têm quando ainda não sabem o que o mundo é. Eu também não sabia mais, mas comecei a andar. Tinha um destino. Ou pelo menos o que parecia um. Uma tia-avó distante, irmã da minha mãe, que morava numa vila a vários dias de caminhada.
Era a última pessoa da família que eu ainda imaginava poder existir no mundo para mim. Caminhei durante dias pelas estradas de terra do interior. Dormi em alpendres de capelas. Uma noite em um paiol, onde um sitiante velho deixou que eu passasse, ao ver Bento. Outra noite, embaixo de um pé de jatobá, enrolada no lençol que havia colocado na mala. A terra era dura, mas eu estava mais cansada do que ela. Bento mamava e dormia. Às vezes chorava de noite e eu ficava cantarolando no escuro, o corpo todo doendo, a voz saindo rouca e baixa. Não chorei nenhuma dessas noites. Não sei explicar por quê. Não era força, era mais uma espécie de entorpecimento, como se o corpo soubesse que não havia espaço para desabar. Havia apenas o próximo passo. Cheguei à vila onde a tia morava no 8º dia. A casa estava trancada. Um vizinho varria a calçada e me contou, sem muita cerimônia, que a velha havia sido levada para a capital meses antes por um sobrinho. Não sabia mais nada. Fiquei parada diante da porta fechada por um tempo. Bento começou a chorar. O choro de fome que eu já sabia reconhecer. Ajeitei-o no colo, abri a blusa ali mesmo na calçada. Deixei ele mamar. O vizinho varreu a calçada e foi embora. A rua ficou vazia. Depois que Bento dormiu, me levantei, coloquei a mala na mão e voltei para a estrada. Não havia mais nenhum destino. Só havia o próximo passo. Capítulo 2. A porteira aberta. Aprendi uma coisa naqueles dias de estrada. O cansaço tem camadas. Tem o cansaço do corpo, que dói em lugares que você nem sabia que existiam. Tem o cansaço dos pés, que é um tipo separado de sofrimento, com bolhas que arrebentam e voltam a se formar no mesmo lugar. Tem o cansaço dos braços de carregar Bento hora após hora, porque ele era pequeno, mas pesava mais a cada dia que passava. Ou talvez fosse eu que ia ficando mais fraca. E tem o cansaço de dentro. Esse é o mais difícil de explicar. Não é tristeza, exatamente. É mais uma ausência. Como se a parte de mim que sentia as coisas com intensidade tivesse ido embora em algum momento do caminho sem avisar, e o que restou fosse apenas uma mulher andando por uma estrada de terra com um filho no colo e uma mala na mão. Depois da casa fechada da tia, continuei andando sem direção definida. Isso pode parecer loucura para quem nunca esteve naquela situação, mas havia uma lógica simples por trás. Parar não resolvia nada. Parada, eu continuava sem teto, sem comida, sem destino. Andando, ao menos havia a possibilidade de que a próxima curva trouxesse alguma coisa diferente. Bento dormia muito naqueles dias, mais do que o normal me parecia. Às vezes, eu ficava olhando para ele no meu colo e sentia um aperto no peito que não era bem medo, mas se parecia com ele. Era a consciência de que ele dependia completamente de mim, que se eu falhasse, não havia mais ninguém. Geraldo havia morrido. A sogra havia me expulsado. A tia havia ido embora sem deixar endereço. Antes de Bento, havia tido outro filho. Esse é o peso que carrego no lugar onde outras pessoas carregam esperança. Minha primeira gravidez foi 2 anos antes. O menino nasceu pequeno demais, antes do tempo. Viveu 3 dias. 3 dias apenas, mas foram os 3 dias mais longos da minha vida, porque eu passava as horas olhando para ele na cama do hospital, tentando gravar cada detalhe, sabendo que o tempo estava acabando e não conseguindo fazer nada a não ser ficar ali. Geraldo chorou no corredor para não me ver chorando. Eu não chorei. Segurei até chegar em casa. Não sei se foi depois disso que comecei a aprender a engolir o choro, ou se já aprendera antes, na infância, quando ficava quieta nos cantos da casa dos parentes que me criavam para não incomodar. Provavelmente antes. Provavelmente eu já sabia e aquela perda só aprofundou o que já estava marcado em mim. Bento nasceu saudável. Chorou forte na sala de parto e eu chorei também, dessa vez sem segurar, porque o choro de um filho vivo é a coisa mais bonita que existe no mundo.
E agora eu carregava ele pela estrada, com o sol descendo atrás das árvores, e pensava que precisava encontrar algum lugar para passar a noite, porque o frio da madrugada tinha começado a apertar nos últimos dias, e Bento não estava agasalhado como eu gostaria. Foi no fim da tarde do segundo dia depois da casa da tia que a estrada foi se estreitando. O mato foi fechando aos poucos dos dois lados. As árvores ficaram mais altas, a poeira da estrada foi sumindo e o chão foi virando terra úmida e escura. O ar cheirava a mato molhado e a alguma coisa que eu não soube nomear, mas que parecia promessa de água. No fim do dia, quando a luz já estava cor de cobre e os pássaros faziam aquele barulho todo do entardecer, avistei uma porteira. Estava aberta. Não devia estar. Uma porteira aberta no fim de tarde em propriedade que não é sua, não é convite. Eu sabia disso, mas era madeira velha, meio torta nos gonzos, e o arame que a segurava estava partido de um lado. Ela não estava aberta porque alguém havia aberto. Estava aberta porque havia esquecido de ficar fechada. Fiquei parada na beira da estrada, olhando por alguns instantes. Atrás da porteira havia um caminho de terra coberto de capim nas bordas, com duas marcas de roda no meio que iam sumindo conforme a vegetação crescia sobre elas. No fim do caminho, mal se enxergava por entre as árvores, havia o contorno de uma construção. Bento mexeu no meu colo, fez um barulhinho de sono, um gemido pequeno. Entrei. O caminho era mais longo do que parecia da estrada. Caminhei por ele enquanto a luz ia faltando, pisando nas marcas de roda para não me perder no capim alto. Os grilos começaram a cantar antes mesmo de eu chegar à casa. A construção era um sítio antigo, paredes de adobe, grossas e descascadas em vários lugares, telhado de telha-vã com musgo nas juntas e uma calha de madeira que havia caído de um lado. As janelas eram pequenas e estavam fechadas por dentro, com as venezianas torcidas pelo tempo. O terreiro na frente era tomado pelo mato, mas dava para ver que havia sido varrido e cuidado em outro tempo, porque a terra ali era mais lisa do que ao redor. Bati na porta sem muita esperança. Ninguém respondeu. Tentei a maçaneta. A porta abriu com um gemido de madeira úmida. Dentro havia penumbra e o cheiro de lugar fechado há muito tempo. Poeira sobre tudo. Uma mesa de madeira escura no centro do cômodo principal com duas cadeiras. Um fogão a lenha no canto com uma chaleira em cima. Uma prateleira com alguns potes de barro e 2 ou 3 livros velhos. No fundo do cômodo, uma porta entreaberta que levava ao que imagino ser o quarto. Não havia sinal de ninguém. O lugar estava abandonado, isso era certo, mas não havia muito tempo. A madeira ainda estava firme. O telhado parecia segurar a chuva. Havia uma lamparina pendurada na parede com um pouco de querosene ainda dentro. Acendi a lamparina. Bento acordou com a luz e me olhou com aqueles olhos escuros que eram os olhos do pai. Sentei na cadeira e o deixei mamar enquanto olhava ao redor. Era um lugar simples, mas era um lugar. Pensei em ficar apenas aquela noite, deixar o menino dormir em um lugar coberto, descansar os pés, seguir caminho de manhã. Foi então que ouvi o som. Vinha de fora, do fundo do terreno, um chamado fino, fraco, que eu não reconheci de imediato. Não era pássaro, não era o vento nas folhas. Era vivo e próximo, e tinha nele alguma coisa que me fez levantar antes mesmo de decidir levantar. Coloquei Bento deitado no centro da mesa, empurrei a cadeira contra ela para ele não cair e peguei a lamparina. Saí pela porta dos fundos. O capim estava alto, acima do joelho. Avancei por ele, seguindo o som, que ia ficando mais claro à medida que eu me aproximava. Um chamado fraco, repetido, com intervalos irregulares, como se viesse de algo que estava tentando se fazer ouvir, mas não tinha força suficiente para isso. Cheguei até a cerca do pasto e vi. No chão, ao lado de um mourão velho de madeira escura, havia um potrinho recém-nascido. O pelo ainda estava úmido e escuro, colado ao corpo magro. As pernas eram finas como gravetos e estavam dobradas sob o corpo de um jeito que parecia impossível.
Ao redor havia sinais claros no chão, terra revolvida, marcas de cascos grandes, um rastro largo que ia até o capim e sumia. A égua havia parido ali e não resistira. Ou havia fugido, ou havia sido levada. Não havia como saber. O potrinho me ouviu se aproximar e ergueu a cabeça. Os olhos eram grandes e escuros, com um brilho de animal assustado, mas que ainda não sabia direito o que era o medo. As narinas se abriram quando sentiu meu cheiro. Me ajoelhei no chão molhado, sem me importar com a lama. O filhote tentou se levantar. As pernas tremeram, escorregaram, mas ele insistiu. Na terceira tentativa ficou de pé, cambaleando como se o chão fosse incerto embaixo dele. Deu 2 passos na minha direção. Encostou o focinho na palma da minha mão. O toque foi leve, quente, úmido do hálito dele. Fiquei olhando para aquele bicho pequeno e vulnerável, no meio do capim escuro, e senti alguma coisa se mover dentro de mim. Não sei nomear direito. Não era alegria. Não naquele momento. Era mais um reconhecimento. A sensação de enxergar em outra criatura alguma coisa que você conhece por dentro. Ele também estava sozinho. Ele também havia nascido num lugar que não escolheu, para uma situação que não pediu, sem ninguém da própria espécie para ensiná-lo como se fazia isso de existir. Ficamos ali, os dois por um tempo, no escuro, enquanto os grilos cantavam ao redor. Depois, voltei correndo para buscar Bento. Aquela noite dormiram 3 criaturas na casa abandonada. Eu, meu filho e o potrinho que ainda não tinha nome. De manhã, quando a luz entrou pelas venezianas tortas e Bento acordou pedindo leite, olhei ao redor daquele cômodo de adobe e tomei uma decisão. Não era racional. Não havia nada que me garantisse que aquilo era certo. Mas decidi ficar. Capítulo 3. O que o sítio guardava. Existe uma diferença entre sobreviver e habitar. Nos primeiros dias aprendi essa diferença na prática. Sobreviver é o que eu havia feito nas semanas anteriores. Andar, parar, comer quando havia o que comer. Dormir onde havia o que dormir. Sobreviver é um estado de urgência permanente. Você não pensa no amanhã porque o hoje ainda não acabou. Habitar é outra coisa. Habitar exige que você olhe ao redor com outros olhos. Que você comece a enxergar não apenas o que falta, mas o que existe. Que você pergunte não só o que faço agora, mas o que este lugar pode se tornar. Foi o potrinho que me ensinou a fazer essa pergunta. Na primeira manhã, enquanto Bento ainda dormia enrolado no lençol sobre a cama de ferro do quarto, eu estava do lado de fora, com o filhote. Ele havia passado a noite deitado perto da soleira da porta dos fundos, como se soubesse que precisava ficar próximo. Quando saí, levantou a cabeça e ficou me olhando com aquela expressão que os animais jovens têm, uma mistura de confiança e interrogação, como se dissessem, e agora? E agora? Essa era exatamente a pergunta. Comecei pelo essencial, porque era o único jeito que eu conhecia de fazer as coisas. Voltei para dentro, abri todas as venezianas que consegui abrir. Algumas estavam emperradas pelo inchaço da madeira úmida e tive que forçar com o ombro. Mas quando a última janela cedeu e o vento entrou, varrendo a penumbra e o cheiro de fechado, o cômodo ficou diferente, ficou habitável. Encontrei uma vassoura atrás da porta. O cabo estava rachado, mas ainda segurava. Varri o chão da casa inteira, juntei a poeira em montes e joguei do lado de fora. Sacudi as cadeiras, limpei a mesa com um pano úmido que molhei na água que carregava na cabaça. Depois fui examinar o fogão. Era de ferro fundido, velho mas sólido. A chaminé subia pela parede e saía pelo telhado. Examinei a boca com a lamparina e não havia ninho de passarinho nem entulho que impedisse a tiragem. Havia lenha velha empilhada no canto do galpão, seca e boa de queimar. Fiz fogo pela primeira vez naquela cozinha. A fumaça subiu devagar, testando o caminho, depois encontrou a saída e a chaminé puxou com força. A lenha pegou e o calor começou a se espalhar pelo cômodo. Esquentei água e tomei o primeiro caldo quente em mais de uma semana.
Sentei à mesa com a cuia nas mãos e fechei os olhos por um momento. O calor entrou pela garganta e desceu devagar. Bento acordou pouco depois e eu fui atendê-lo. Enquanto ele mamava, comecei a ouvir o sítio de um jeito diferente. Os sons que antes eram apenas ruído de fundo foram ganhando forma. O vento nas telhas, o coachar distante de rãs, o barulho de água correndo em algum lugar que eu ainda não havia encontrado. Água. Deixei Bento deitado na cama cercado de travesseiros e saí explorar. O terreiro na frente da casa era grande e estava tomado pelo capim e pelo mato baixo. Mas a terra embaixo era boa, escura e úmida, o tipo de terra que aceita semente. Ao contornar a casa pela lateral direita, encontrei o que havia sido um galinheiro. A estrutura de madeira ainda estava de pé, com a tela de arame enferrujada, mas intacta em boa parte. No interior, entre o mato que havia crescido pelo chão, havia 3 galinhas e um galo que me olharam com a desconfiança dos animais acostumados a serem os donos do lugar. Não eram minhas, mas estavam ali. Continuei andando pelos fundos e o mato foi ficando mais alto, acima da cintura em alguns trechos. Abri caminho com as mãos e os braços, sentindo os arranhões finos que o capim deixa na pele. O sol ainda estava baixo e o orvalho molhou minha roupa até os joelhos. Foi então que ouvi claramente o som de água. Segui por ele. Atrás de um amontoado de pedras cobertas de musgo, entre 2 afloramentos de rocha que o mato quase escondia por completo, brotava uma nascente. Era um fio de água limpa e fria que saía da rocha e escorria por uma canaleta natural de pedra até desaparecer no chão mais à frente. A água era transparente e o fundo de pedra que ela corria era cor de mel. Enfiei a mão debaixo do fio. Estava gelada e cheirava a mineral, a profundidade, ao tipo de cheiro que a água tem quando vem de dentro da terra e não do céu. Fiquei agachada ali por um longo tempo. Nascente é vida. Aprendi isso desde criança, nos poucos anos que passei no interior, antes de ir morar com os parentes na cidade. Quem tem nascente tem o essencial: água para beber, para cozinhar, para molhar a terra. As disputas de terra que eu havia visto na infância giravam sempre, de um jeito ou de outro, em torno de água. Aquele sítio tinha água. Voltei para o potrinho, que havia me seguido até onde o capim permitia, e agora me esperava na beira do terreiro, com as orelhas em pé. "Você não vai morrer de sede", disse a ele. Nem eu. Ele me cheirou a mão como se concordasse. Naquela tarde, enquanto Bento dormia, explorei o resto do sítio de ponta a ponta. No galpão dos fundos, encontrei ferramentas enferrujadas penduradas em pregos na parede. Uma enxada, uma foice, um machado pequeno, 2 cordas velhas de sisal. Havia também um saco de cal pela metade e uma lata com pregos de vários tamanhos. No canto mais fundo do galpão, encostada na parede e coberta por uma lona de estopa, havia uma sela de couro velha com os arreios ainda presos a ela. Passei a mão no couro da sela. Estava ressecado, mas inteiro. Pensei no potrinho e fui embora do galpão sem levar nada ainda. Mais adiante, atrás do galpão, o terreno descia levemente até uma área mais baixa e úmida. Ali estava o pomar. Eram árvores velhas, algumas com troncos grossos que levavam décadas para crescer assim. Mangueiras de copa larga, 2 pés de goiaba com galhos entrelaçados, uma laranjeira carregada de frutos ainda verdes, um pé de caju que havia crescido torto em direção à luz. O chão embaixo das árvores estava coberto de folhas e de frutos caídos em vários estágios de apodrecimento. O pomar estava abandonado, não morto. Havia uma diferença importante entre essas 2 coisas. Aprendi naquele momento. Colhi 2 goiabas que estavam maduras e comi ali mesmo em pé, debaixo da árvore, com o suco escorrendo pelo queixo. Estava com fome havia mais tempo do que eu admitia para mim mesma. A goiaba tinha aquele gosto forte e doce que a fruta colhida do pé tem e que a gente não encontra em nenhum outro lugar.
Voltei para a casa com os braços cheios de goiabas, 3 laranjas que havia conseguido alcançar e a cabeça cheia de planos que eu ainda não sabia se eram sensatos. Naquela noite, enquanto o fogo do fogão iluminava o cômodo e Bento dormia no meu colo, comecei a fazer uma lista mental do que havia ali. Casa firme, com telhado que segurava a chuva, nascente limpa, pomar antigo e produtivo, ferramentas, galinhas, terra boa ao redor da nascente, no baixão úmido, e um cavalo recém-nascido que precisava de mim para sobreviver. A lista do que faltava era mais longa. Mas aprendi desde cedo que a lista do que falta não serve para nada se você não tiver olhos para o que existe. O potrinho dormia do lado de fora, encostado na parede próxima à porta. Eu ouvia a respiração dele de dentro da casa, um sopro ritmado e tranquilo. Dei a ele um nome naquela noite, Aurora, porque foi no entardecer, naquela hora entre o dia e a noite que eu o encontrei. E porque eu precisava acreditar que existia uma aurora do outro lado de tudo aquilo, mesmo que ainda não desse para enxergar. Nos dias seguintes trabalhei. Trabalhei de manhã cedo até o sol rachar, com Bento amarrado nas costas com o lençol, como havia aprendido a fazer nas últimas semanas para ter as mãos livres. Ele dormia a embalar enquanto eu capinava o terreiro, enquanto eu remexia a terra perto da nascente, enquanto eu consertava os buracos menores da tela do galinheiro com pedaços de arame que encontrei no galpão. As galinhas continuaram desconfiadas, mas foram aceitando a minha presença aos poucos. No terceiro dia, encontrei 2 ovos no ninho que havia sobrado dentro do galinheiro. Cozinhei os ovos na água quente e comi com as goiabas do pomar. Aurora me seguia pelo terreiro como sombra. Era uma coisa que eu não esperava. A fidelidade de um bicho tão novo. Onde eu ia, ele ia. Quando eu parava, ele parava. Quando eu me agachava para arrancar mato, ele ficava do meu lado, me cheirando os cabelos com aquelas narinas abertas e curiosas. Aprendi a alimentá-lo com um pano dobrado embebido em água e o pouco de leite que conseguia poupar da minha própria alimentação. Era insuficiente. Eu sabia que era insuficiente, mas era o que tinha. No 5º dia, apareceu a primeira pessoa. Ela chegou pela manhã, vindo pela trilha de pé que cortava o mato lateral. Era uma mulher velha, baixa, com o cabelo todo branco preso num coque e um avental amarrado sobre a blusa. Vinha com uma lata na mão e parou na beira do terreiro me olhando com a franqueza direta de quem não tem tempo para cerimônias. Vi fumaça saindo da chaminé do sítio do Firmino, disse ela. Fui verificar quem estava aqui. Firmino era o primeiro nome que eu ouvia daquele sítio. Me chamo Rosa, respondi. Ela me olhou de cima a baixo, olhou para Bento amarrado nas minhas costas, olhou para a Aurora, que havia encostado o focinho em seu avental com aquela curiosidade sem medo que ele tinha. Me chamo Querubina, disse a velha. Sou parteira nessas bandas. Fez uma pausa curta. E você está precisando de leite para esse cavalo antes que ele morra. Não era pergunta. Pus a enxada no chão e fui fazer café para ela. Capítulo 4. O que Querubina sabia? Aprendi cedo que as pessoas velhas carregam 2 coisas ao mesmo tempo. O que contam e o que guardam. O que contam é fácil de ouvir. O que guardam é o que importa. Querubina tomou o café sem pressa, sentada à mesa que eu havia limpado dias antes, com as mãos grossas e firmes, segurando a cuia, como quem segura algo que conhece bem. Ela não fez perguntas imediatas. Ficou me observando enquanto eu preparava as coisas ao redor, enquanto eu desamarrava Bento das costas e o colocava deitado na cama com o travesseiro de cada lado, enquanto eu voltava para a cozinha e ficava de pé porque havia apenas 2 cadeiras e a outra estava com a perna frouxa e eu não queria que ela sentasse nela. Senta, disse ela, empurrando a cadeira boa na minha direção. Estou bem de pé. Não está. Ela olhou para os meus pés, para as bolhas que haviam arrebentado e cicatrizado e voltado a arrebentar tantas vezes naquelas semanas que a pele estava grossa e escura nos calcanhares. Senta. Sentei. Ela tomou o café até o fim, pousou a cuia
e ficou me olhando por um momento com aquela expressão direta que eu já havia notado, sem julgamento, mas sem delicadeza também. O olhar de quem viu gente demais em situações difíceis para desperdiçar tempo em volta. Me conta, disse ela. Contei. Não sei por que contei tudo a uma mulher que havia chegado há menos de uma hora com uma lata na mão. Talvez porque eu estava cansada de guardar. Talvez porque havia algo naquele rosto velho que dizia que ela não ia se assustar com nada que eu falasse. Talvez simplesmente porque era o primeiro ser humano adulto com quem eu conversava desde que havia saído da casa da sogra. E a solidão tem um peso que vai crescendo e crescendo até que a primeira pessoa que aparece recebe tudo de uma vez, quer queira, quer não. Contei sobre Geraldo, sobre o rio, sobre os 3 meses na casa de Dona Isaura. Contei sobre a porta fechada e a mala do lado de fora, sobre os dias de estrada, sobre a casa da tia vazia, sobre a porteira aberta no fim do dia e o sítio que parecia esperando por alguém para chegar, sobre a Aurora encontrado no capim, tentando se levantar sozinho. Querubina ouviu tudo sem me interromper uma vez sequer. Quando terminei, ficou um tempo em silêncio, olhando para a janela onde a luz da manhã entrava e fazia um quadrado claro no chão de terra batida. Firmino, disse ela por fim, o dono desse sítio. Você sabe quem era? Sacudi a cabeça. Um homem velho, viúvo há muitos anos. Não tinha filhos vivos, tinha tido 2, mas perdeu os 2 ainda pequenos. Ficou sozinho aqui por um tempo longo, cuidando da terra, criando gado, vivendo do que o sítio dava. Ela pausou. Morreu faz uns 8 meses. Morte mansa, na cama, do jeito que todo mundo merecia morrer e quase ninguém morre. Quem ficou com a terra? Querubina virou os olhos para mim com uma expressão que eu não soube ler direito naquele momento. Essa é uma pergunta que tem mais de uma resposta, disse ela. E nem todas as respostas são simples. Não perguntei mais. Aprendi que há perguntas que precisam de tempo para receber a resposta certa. Ela se levantou, pegou a lata que havia trazido e a abriu em cima da mesa. Dentro havia farinha, um pedaço de toucinho envolto em pano, algumas folhas de erva doce, um punhado de folhas secas que eu reconheci como boldo. Para você, disse ela. E antes que me pergunte, não precisa de nada em troca. Trago porque quis trazer. Tentei dizer alguma coisa, e ela fez um gesto com a mão que cortou minhas palavras no caminho. Quanto ao cavalo, continuou ela, indo até a porta dos fundos e olhando para a Aurora, que estava no terreiro nos olhando de volta com as orelhas eretas. Tenho uma vizinha chamada Piedade. Ela tem vaca leiteira. Vou falar com ela. A partir de amanhã cedo, vai ter leite aqui para esse bicho. Não tenho como pagar. Piedade não vai cobrar. Ela virou para mim. Tem gente nesse mundo que faz as coisas porque faz. Você vai ter que aprender a receber. Saiu pelo terreiro com a mesma franqueza com que havia chegado, sem cerimônia de despedida. Apenas um aceno de mão sem olhar para trás. Fiquei olhando o caminho onde ela havia sumido por um bom tempo. Na manhã seguinte, bem cedo, havia uma cuia de leite fresco pendurada na porteira com um pano por cima para não entrar inseto. Não havia ninguém, apenas a cuia e o leite. Aprendi a dar leite à Aurora com um pedaço de pano dobrado embebido que eu deixava ele sugar. Era trabalhoso e lento, e a maior parte do leite escorria antes que ele conseguisse engolir. Mas era o que havia, e ele foi aprendendo, como aprendem os bichos quando não têm escolha. Em poucos dias, estava mais forte. As pernas que haviam tremido na primeira noite já aguentavam o peso dele com mais firmeza. O pelo foi secando e ficando macio, de um castanho escuro, quase preto, que brilhava quando o sol batia. Ele continuava me seguindo por todo lado. Aprendi a andar com ele do lado como se sempre tivesse sido assim. Querubina voltou 3 dias depois. Dessa vez, não veio sozinha. Ao lado dela vinha um homem de uns 40 anos, alto e largo de ombros, com as mãos do tipo que trabalha com madeira, cheias de calosidades e marcas escuras que não saem com sabão. Ele usava um chapéu de palha na cabeça e trazia a filha pela mão,
Uma menina de uns 6 anos, com os cabelos crespos presos em 2 tranças finas e os olhos mais atentos que eu havia visto em criança tão pequena. Este é Josué, disse Querubina. Carpinteiro. Mora na propriedade do outro lado do mato. Josué tirou o chapéu. Dona Rosa, disse ele, com uma voz tranquila que combinava com o tamanho dele, que era o tipo de voz que não precisa de volume para chegar. Só Rosa, corrigi. Ele assentiu. Esta é Luzia, disse ele olhando para a filha. A menina não estava me olhando, estava olhando para a Aurora. O potrinho também estava olhando para ela. Os dois ficaram se encarando por um momento, a criança e o animal, com aquela seriedade mútua que às vezes existe entre seres pequenos que se reconhecem. Então Luzia soltou a mão do pai e deu um passo na direção de Aurora, devagar, sem fazer barulho. Luzia, disse Josué num aviso. Deixa, falei sem saber muito bem por quê. Aurora abaixou a cabeça quando Luzia se aproximou. Era uma coisa que ele fazia comigo também, esse gesto de abaixar a cabeça, como se soubesse que havia uma diferença de altura que precisava corrigir para que o encontro acontecesse de verdade. A menina ergueu a mão pequena e tocou no focinho dele com a ponta dos dedos. Aurora ficou completamente quieto. Josué observou aquilo com uma expressão que eu não tentei interpretar. Depois virou para mim. Querubina me disse que o telhado precisa de reparo. Em alguns pontos. Nada que deixe entrar muita chuva ainda, mas quando a chuva pesada vier, vai entrar. Ele olhou para o telhado, andou pelo terreiro com os olhos no alto, foi até a lateral e examinou a calha caída. Tenho telhas sobradas da reforma que fiz no galpão e madeira boa. Posso trazer na semana que vem se quiser. Olhei para ele. Depois olhei para Querubina, que estava me observando com aquela expressão tranquila de quem organizou a coisa toda e não pretendia esconder que havia organizado. Por que você faria isso? Perguntei a Josué diretamente. Ele não se incomodou com a pergunta. Pensou um segundo antes de responder, o que eu achei honesto. Porque o sítio do Firmino ficou abandonado tempo demais, disse ele. E porque uma mulher sozinha com criança de colo e um potro recém-nascido vai precisar de telhado quando outubro chegar. Outubro. Ainda faltavam semanas, mas ele estava certo. Aceito, disse eu. Querubina fez aquele gesto de aprovação que ela tinha, um leve movimento de cabeça que quase não se via, mas que significava alguma coisa. Luzia e Aurora ficaram no terreiro enquanto os adultos tomavam café. A menina havia encontrado um graveto fino e ficava desenhando no chão de terra, e Aurora ficava olhando como se os desenhos tivessem algum significado para ele. Josué perguntou pouco sobre mim. Contou um pouco sobre si. Havia chegado àquelas terras 5 anos antes, vindo do norte do estado, com Luzia pequena ainda. A mãe da menina havia morrido no parto. Ele havia ficado e construído alguma coisa com as próprias mãos, porque era o único jeito que ele conhecia de seguir em frente. Ouvi isso em silêncio. Havia coisas que eu reconhecia nessa história, mesmo sem conhecer os detalhes. Quando foram embora, Luzia olhou para trás 3 vezes no caminho. Na última vez, Aurora estava na beira do terreiro, nos olhando partir. E a menina levantou a mão num gesto de tchau, com aquela seriedade infantil que é mais sincera do que qualquer coisa que os adultos fazem. Fiquei no terreiro por um tempo depois que sumiram no mato. O sítio estava mais silencioso agora, mas era um silêncio diferente do silêncio dos primeiros dias. Tinha uma textura diferente. Não era o silêncio de um lugar vazio. Era o silêncio de um lugar onde alguma coisa havia começado. Naquela noite, depois que Bento dormiu e Aurora se acomodou encostado à parede do lado de fora, sentei à mesa e fiquei olhando para a lamparina. Pensei em Geraldo. Pensei no primeiro filho que havia vivido 3 dias. Pensei na mala do lado de fora da porta de Dona Isaura. Pensei em Querubina, chegando com uma lata de farinha sem pedir nada. Pensei em Luzia, levantando a mão para se despedir de um cavalo. Havia algo acontecendo naquele sítio que eu ainda não sabia nomear. Não era felicidade, não ainda.
Era mais um aquecimento lento, como quando você está com frio há tanto tempo que não percebe mais o frio. E de repente alguma coisa muda, e você começa a sentir o calor voltando, e o calor dói um pouco antes de ser bom. Apaguei a lamparina e fui dormir. Mas antes de fechar os olhos, ouvi Querubina dentro da cabeça dizendo aquilo que ela havia dito antes de ir embora naquela primeira visita, quase de passagem, com aquela voz direta que não precisava de entonação especial para pesar. Firmino era um homem de previsão, dissera ela, e esse sítio não ficou esperando por qualquer pessoa. Na época não havia entendido o que ela quis dizer. Demorei ainda algumas semanas para entender. Capítulo 5. O coronel e a nascente. Tem uma coisa que aprendi sobre a vida no interior. A tranquilidade que você encontra num lugar nunca pertence só a você. Sempre há alguém que também a quer. Fazia pouco mais de 3 semanas que eu havia chegado ao sítio quando os 2 homens apareceram na porteira. Era uma manhã de sábado. Eu estava no terreiro, capinando a beira da horta que havia começado a abrir, perto da nascente, aproveitando a terra úmida do baixão para plantar couve e feijão e abóbora. Bento estava no chão do terreiro, sentado sobre o lençol dobrado, brincando com um caroço de manga que havia encontrado. Aurora estava deitado perto dele, como sempre fazia quando o menino estava no chão, uma vigilância tranquila e natural que o potro havia assumido sem que ninguém pedisse. Ouvi os passos antes de ver os homens. 2 passos pesados, de botas com solado duro, que faziam um barulho diferente dos passos descalços ou de sandália que eu estava acostumada a ouvir naquelas estradas. Levantei a cabeça. Eram 2 homens adultos, um mais velho e um mais novo, ambos com chapéu de couro e camisa de botão aberta no peito apesar do calor. O mais velho tinha um bigode escuro aparado e um jeito de ficar de pé que eu reconheci imediatamente. Aquela postura de quem está acostumado a entrar em lugares e ser atendido antes de pedir. Ficaram na beira do terreiro sem entrar. Esta é a propriedade do sítio do Firmino? Perguntou o mais velho. É, respondi sem largar a enxada. Ele olhou ao redor com aqueles olhos que não olham para ver, olham para calcular. O coronel Aristides manda dizer que tem interesse nessa propriedade, disse ele. Manda perguntar quem está ocupando e com que autoridade. Coronel Aristides. Eu não conhecia o nome, mas conhecia o tipo. Todo o interior do Brasil tem um. O homem que acumulou terra e gado e influência durante décadas e que confunde o tamanho das suas posses com o tamanho do seu direito sobre as coisas. Meu nome é Rosa, disse eu. Estou aqui porque escolhi ficar. O homem mais velho me olhou com a expressão ligeiramente incrédula de quem não está acostumado a receber respostas assim de mulher nenhuma. A propriedade está sendo avaliada pelo coronel como terra sem dono definido, disse ele. O senhor tem interesse legítimo sobre ela por causa da nascente que corre no terreno. A nascente está dentro desta propriedade, respondi. E eu estou dentro desta propriedade. A senhora não tem documento nenhum sobre esse lugar. Não era pergunta, era afirmação. E era verdade, o que tornava a situação mais complicada do que eu gostaria que fosse. Isso é assunto que se resolve em outro lugar, disse eu. Não aqui, na beira do meu terreiro. O homem mais novo, que havia ficado quieto até então, olhou para Bento no chão, olhou para Aurora e depois me olhou com aquela expressão que alguns homens têm quando estão tentando entender como encaixar uma mulher sozinha, com criança de colo no cálculo que estão fazendo e não estão conseguindo. O mais velho pôs o chapéu de volta na cabeça com um gesto deliberado. O coronel vai mandar um documento, disse ele. A senhora vai receber em breve. Viraram as costas e foram embora pelo mesmo caminho que haviam vindo. Fiquei parada com a enxada na mão até o barulho das botas sumir. Depois peguei Bento do chão, sentei na soleira da porta e fiquei olhando para o terreiro por um tempo. A Aurora se levantou e veio encostar o focinho no meu ombro, como tinha por hábito fazer quando sentia que eu estava quieta demais. Eu sei, disse a ele em voz baixa. Eu sei,
Não fui falar com Querubina naquele dia, nem no dia seguinte. Passei esses 2 dias tentando entender sozinha o que havia pela frente, porque precisava primeiro organizar o peso dentro de mim antes de carregar ele na frente de alguém. Aprendi desde cedo que existe uma diferença entre pedir ajuda e desabar. Pedir ajuda é quando você sabe o que precisa e vai buscar. Desabar é quando o peso ainda está caindo e você cai junto com ele. Eu não queria desabar em cima de ninguém. No 3º dia, fui até Querubina. Ela ouviu a história dos 2 homens sem mudar a expressão. Quando terminei, ficou um momento em silêncio, mexendo uma panela que estava no fogo com aquela calma que eu havia aprendido que não era indiferença, era o jeito que ela tinha de pensar. Aristides, disse ela por fim com um tom que continha mais coisas do que aquela palavra de 3 sílabas deveria caber. Ele quer essa nascente há anos. No tempo do Firmino já tentou comprar. Firmino não vendeu. Por que a nascente? Porque a terra do coronel do outro lado do morro é seca, tem gado e não tem água suficiente. A nascente desse sítio corre para dentro do terreno dele se tiver uma canalização. Ele sabe disso. Sabe faz tempo. E agora que o Firmino morreu, ele acha que o terreno virou terra de ninguém. Acha. Ela parou de mexer a panela e me olhou. Mas terra de ninguém e terra sem dono registrado são coisas diferentes. Você sabe isso? Sabia vagamente, mas precisava saber melhor. Foi Querubina que me falou de seu Venâncio. Era um rábula que trabalhava na cidade a 2 dias de viagem dali, homem conhecido por enfrentar gente grande em disputa de terra e por não ter medo de coronel nenhum, o que naquela região era uma qualidade rara o suficiente para se tornar reputação. Josué conhece ele, disse Querubina. Vai falar com Josué. O documento chegou 5 dias depois, trazido por um rapaz a cavalo que o deixou na porteira sem nem desmontar. Era uma folha dobrada com o timbre de um advogado da cidade e dizia, em linguagem que eu tive que ler 3 vezes para entender completamente, que a propriedade conhecida como Sítio Firmino Pereira estava sendo reivindicada como terra de ocupação irregular pelo senhor Aristides Menezes Cavalcante e que a ocupante atual tinha 30 dias para desocupar o imóvel. 30 dias. Sentei à mesa com o papel na mão e fiquei olhando para ele. Bento estava no colo, puxando o colarinho da minha blusa com os dedinhos. Aurora estava do lado de fora, visível pela janela, pastando devagar no capim do terreiro. Olhei para o meu filho, olhei para o cavalo, olhei para as paredes de adobe que eu havia limpado e habitado e começado a conhecer como se conhece um lugar que vai se tornando seu. Dobrei o papel cuidadosamente ao meio. Guardei dentro da lata onde guardava os documentos pessoais que havia trazido na mala. E fui buscar Josué. Ele leu o documento 2 vezes, sentado no banco do lado de fora do seu galpão, com Luzia brincando nos arredores. Quando terminou, dobrou o papel e ficou um momento com ele na mão, olhando para o nada com aquela expressão concentrada que eu havia aprendido a reconhecer nele. Vou mandar palavra para o Venâncio amanhã, disse ele. Você tem como pagar por isso? Ele me olhou. Não, disse eu antes que ele respondesse. Não estou perguntando se você pode pagar. Estou perguntando se você tem como, porque não vou deixar que você pague por um problema que é meu. Josué ficou um momento em silêncio. Venâncio conhecia o Firmino, disse ele por fim. Eles tinham história juntos. Não garanto nada, mas garanto que ele vai ouvir. Mandamos palavra no dia seguinte por um tropeiro que passava pela estrada. A resposta demorou 1 semana. Nessa semana, continuei trabalhando. Havia aprendido que trabalhar era o único remédio que eu conhecia para o tipo de ansiedade que não tem como resolver pensando. Pensar no coronel e nos 30 dias e no documento dobrado dentro da lata não mudava nada. Capinar a horta, ajudar a Aurora a aprender a comer capim junto com o leite, colher as laranjas que haviam amarelado no pomar, isso mudava alguma coisa. Pequena, mas mudava. Josué veio consertar o telhado na quarta-feira com um vizinho seu.
um homem inquieto de nome Benedito, que trabalhava sem falar, mas que assoviava enquanto trabalhava. Uma melodia que eu não reconheci, mas que foi fazendo parte do barulho do sítio naqueles dias, como se sempre tivesse estado ali. Luzia veio junto e ficou o dia inteiro com Aurora. Eu ficava olhando para os dois às vezes. A menina havia desenvolvido uma linguagem própria com o potro, uma série de gestos e sons que ela inventou e que Aurora havia aprendido a responder. Quando ela estalava a língua 2 vezes, ele vinha na direção dela. Quando ela levantava a mão aberta, ele parava. Quando ela se agachava, ele abaixava a cabeça. Ninguém havia ensinado aquilo. Havia nascido entre os dois, como nascem as coisas entre criaturas que escolhem uma a outra. O telhado ficou pronto em 1 dia e meio. Josué recusou qualquer pagamento e eu não discuti dessa vez, porque havia aprendido com Querubina que existe 1 hora de receber e 1 hora de devolver, e que as 2 horas nem sempre são a mesma. Na sexta daquela semana, Querubina apareceu no terreiro antes do sol raiar. Eu já estava acordada. Havia passado uma parte da noite sem dormir, o que havia se tornado comum desde o documento. Não era que eu ficasse pensando o tempo todo, era mais que o sono ficava raso, e qualquer barulho me acordava, e depois levava um tempo para voltar. Ela entrou sem bater, o que era o jeito dela, e pôs água para ferver no fogão sem pedir licença. Depois se sentou à mesa e ficou me olhando com aquela expressão que eu havia aprendido a temer um pouco, não de medo, mas da forma que se teme o momento antes de algo importante. Com atenção, com o corpo levemente tenso, com a consciência de que o que vem a seguir vai mudar alguma coisa. Tenho uma coisa para te contar, disse ela. Conte. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Antes de Firmino morrer, ele me chamou. Disse ela devagar, como se estivesse pesando cada palavra antes de soltar. Era homem que não chamava ninguém para nada, não era dado a pedir. Mas me chamou porque eu havia sido parteira da mulher dele décadas atrás, e porque era o único nome que ele tinha para chamar quando chegou a hora. Fiz café enquanto ela falava, porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Ficamos conversando por um tempo. Ele sabia que estava indo, o Firmino, e estava em paz com isso. Tinha vivido muito, tinha perdido muito, tinha chegado num ponto em que a morte não assustava mais. Ela pausou. Antes de eu ir, ele me entregou uma coisa. Pousou a mão no bolso do avental e tirou uma chave. Era pequena, de ferro escuro, do tipo antigo com a haste grossa e o miolo simples. Colocou sobre a mesa entre nós duas. Me disse para guardar. Me disse que era a chave de um baú no quarto da casa. Me disse que havia chegado a hora certa de entregar essa chave à pessoa certa. Ela me olhou. Disse que eu saberia quando e quem. Olhei para a chave sobre a mesa. Olhei para a Querubina. Por que não me deu antes? Porque antes eu ainda estava observando, disse ela, com aquela honestidade direta que era a única língua que ela falava. Uma mulher chega num sítio velho sozinha com um bebê e um potro no colo. Pode ser muita coisa. Precisava ver o que você fazia com o lugar antes de decidir o que o Firmino teria querido. Olhei para a chave outra vez. Pensei no terreiro que eu havia capinado, na nascente que eu havia desentupido das folhas, no pomar que havia começado a dar fruta de novo com algum cuidado, em Aurora, crescendo firme e limpo, em Bento, engatinhando pelo chão de terra batida que eu varria todos os dias. Pensei no documento dentro da lata. Peguei a chave. Era pesada para o tamanho que tinha. O baú está no quarto, disse Querubina, no canto perto da janela, embaixo da cama. Levantei e fui ao quarto. A cama de ferro eu havia empurrado para o centro do cômodo desde que havia chegado, para facilitar circular ao redor. No canto perto da janela havia uma caixa de madeira escura que eu havia notado na primeira exploração e ignorado por ser pequena demais para ser útil como móvel e pesada demais para mover sozinha. Era o baú. Me ajoelhei na frente dele.
A fechadura estava enferrujada nas bordas, mas a chave entrou sem resistência, como se as duas peças houvessem sido feitas para se encontrar depois de um longo tempo separadas. Girei. A fechadura cedeu com um clique seco. Levantei a tampa. Dentro havia alguns objetos pessoais de um homem velho, um terço de contas escuras, uma fotografia pequena de casal em papel amarelado, uma faca de cabo de osso com a bainha, um lenço dobrado. No fundo, embaixo de tudo, havia um envelope, grosso, lacrado com cera. Peguei o envelope e voltei para a cozinha. Querubina estava com as mãos em volta da cuia de café me esperando. Sentei à mesa. Abri o envelope devagar, com cuidado, porque havia em minha mão a sensação de que aquilo havia esperado muito tempo para ser aberto e merecia ser aberto direito. Dentro havia 2 documentos dobrados e uma carta escrita à mão numa letra miúda e inclinada. Pus os documentos de lado e li a carta primeiro. Era endereçada a ninguém e a qualquer um, ao mesmo tempo começava apenas com "quem chegar e ficar", e seguia numa caligrafia que havia sido firme em outro tempo e que o tempo havia feito tremer nas letras mais longas. Firmino escrevia que não tinha herdeiros, que havia tentado durante a vida construir família e a família havia ido, que a terra era boa e tinha água e merecia alguém que ficasse, que havia registrado a escritura em um cartório distante de propósito, em outro município, longe do alcance do coronel Aristides, que havia tentado por décadas colocar a mão naquele terreno. Escrevia que a terra deveria ficar com quem a ocupasse e cuidasse, que era simples assim, que o direito não precisava ser complicado quando a intenção era honesta. No final havia uma linha que li 2 vezes: "Cuide da nascente. Ela é o coração desse lugar e ninguém tem o direito de desviá-la para servir à ganância de outro." Dobrei a carta com cuidado, olhei para os 2 documentos que haviam estado embaixo. Abri o primeiro. Era a escritura do sítio, registrada em cartório de um município a 3 dias dali, com o nome de Firmino Pereira, e a descrição detalhada do terreno com suas divisas e a menção explícita à nascente como parte integrante da propriedade. Abri o segundo. Era um documento adicional, escrito pelo próprio Firmino e assinado com firma reconhecida no mesmo cartório, declarando sua intenção de deixar a propriedade ao primeiro ocupante que demonstrasse uso e cuidado continuado do terreno após sua morte. Pousei os 2 sobre a mesa. Querubina os olhou sem tocá-los. Ficamos em silêncio por um momento, as 2, no cômodo que cheirava a café e a lenha e a terra, com o sol da manhã entrando pela janela e fazendo um quadrado de luz no chão. "Ele sabia que ia aparecer alguém", disse eu por fim. "Firmino era um homem que acreditava que as coisas acontecem quando tem que acontecer", disse Querubina. Não era ingenuidade, era uma conclusão que ele havia tirado de 80 anos vivendo. Olhei para a escritura, olhei para a carta. Pensei no coronel Aristides e nos seus 2 homens de botas duras e no documento dos 30 dias guardado dentro da minha lata. Depois pensei em Josué, que havia mandado palavra para Venâncio. "Preciso levar isso para o Venâncio", disse eu. "Precisa", concordou Querubina. Me levantei da cadeira. Havia urgência agora, mas era uma urgência diferente do desespero das semanas anteriores. Era a urgência de quem tem o que precisa nas mãos e sabe o que fazer com isso. Dobrei os documentos com cuidado, coloquei de volta no envelope, guardei o envelope no fundo da mala de couro que havia me acompanhado desde o começo de tudo. A mesma mala que Dona Isaura havia colocado do lado de fora da porta. A mesma mala que eu havia carregado por dias de estrada. Ela havia guardado minha roupa, os documentos de Bento, o pouco que eu havia conseguido trazer. Agora guardava a escritura de uma terra. Fechei o fecho com um clique. Do lado de fora, Aurora estava no terreiro, pastando devagar no capim que havia crescido desde que eu havia parado de cortar tudo rente ao chão. Bento engatinhava atrás dele, tentando alcançar os cascos, e Aurora ficava parado, esperando o menino alcançar, e depois dava um passo à frente, e o menino engatinhava atrás de novo.
E assim iam os dois, numa brincadeira que nenhum adulto havia inventado. Olhei para aquilo por um momento, depois peguei a mala, peguei meu filho e fui procurar Josué. Capítulo 6. O que a justiça demora. Há uma coisa que ninguém te conta sobre lutar pelo que é seu. O tamanho do silêncio que vem depois de você dar o passo. Você entrega os documentos, você conta a história, você faz o que pode fazer. E depois não há mais nada a fazer exceto esperar. E esperar é o tipo de trabalho que não aparece nas mãos, não aparece no terreiro varrido, nem na horta capinada, nem na lenha rachada. Esperar é um trabalho que acontece por dentro, em silêncio, e que cansa de um jeito que nenhum trabalho do corpo consegue cansar. A viagem até a cidade onde Venâncio trabalhava levou 2 dias. Josué arranjou carona com um caminhoneiro que conhecia, homem de poucas palavras chamado Dirceu, que fazia aquela rota toda semana, levando farinha e sal para os armazéns do interior. Partimos de madrugada, eu com Bento no colo e a mala entre os pés, no banco da frente do caminhão, Josué do lado de fora na caçamba, porque havia sacos de farinha ocupando o espaço, e não havia lugar para os 3 na cabine. Dirceu não perguntou nada sobre mim. Dirigiu com os olhos na estrada e de vez em quando acendia um cigarro e abria um fresta na janela para a fumaça sair. Bento ficou acordado por boa parte do caminho, olhando para o painel do caminhão com aquela expressão de admiração que as crianças têm diante das coisas grandes e barulhentas. Cheguei na cidade no dia seguinte ao entardecer. Era uma cidade pequena pelo padrão de qualquer lugar maior, mas depois das semanas no sítio parecia enorme. Havia ruas calçadas, um mercado com toldos coloridos, uma farmácia com a cruz verde acesa, um sobrado cor de mostarda na esquina da praça principal, com uma placa de madeira na porta, onde estava escrito em letras pretas: Venâncio Teles, Consultoria Jurídica, Assuntos de Terra e Herança. Josué bateu na porta. Venâncio abriu ele mesmo. Era um homem mais velho do que eu havia imaginado, de uns 60 e tantos anos, magro e curvado na postura, mas com os olhos vivos e atentos de quem ainda está completamente presente no mundo. Usava óculos redondos de armação fina que escorregavam pelo nariz e que ele empurrava de volta com o indicador num gesto automático e frequente. Tinha os cabelos brancos e uma barba por fazer de 2 ou 3 dias. Olhou para mim. Olhou para Bento, olhou para Josué. Entre, disse ele, se afastando da porta. O escritório era uma sala pequena com estantes de madeira cobertas de papéis e pastas e livros velhos que pareciam ter crescido ali como fazem as plantas, ocupando cada superfície disponível com a lógica própria do acúmulo. Havia uma mesa no centro com 2 cadeiras à frente e uma maior atrás. Uma janela com vidro embaçado dava para a rua e deixava entrar uma luz cinza de fim de tarde. Sentei na cadeira com Bento no colo. Josué ficou de pé perto da porta. Venâncio se instalou na cadeira grande, empurrou os óculos no nariz e me olhou. Josué me mandou dizer que você tem documentos do sítio do Firmino Pereira, disse ele. Me conta o que você tem. Abri a mala e tirei o envelope. Ele examinou a escritura primeiro. Ficou um tempo longo com ela nas mãos, lendo cada linha com aquela atenção de quem leu documentos a vida inteira e sabe que os detalhes pequenos são onde as coisas acontecem de verdade. Depois, examinou o documento adicional que Firmino havia escrito, declarando sua intenção. Empurrou os óculos 2 vezes enquanto lia. Quando terminou, pousou os 2 sobre a mesa e ficou olhando para eles por um momento, com as mãos juntas na frente do rosto. Onde você encontrou isso? Perguntou ele. Contei sobre Querubina, sobre a chave, sobre o baú. Ele assentiu devagar enquanto eu falava, como alguém confirmando internamente alguma coisa que já suspeitava. Firmino me procurou há uns 2 anos, disse ele quando terminei. Queria saber como deixar a terra de um jeito que o Aristides não pudesse contestar depois que ele fosse. Conversamos sobre as possibilidades. Ele foi embora e não voltou mais. Então, eu imaginei que havia desistido ou encontrado outro jeito.
Fez uma pausa curta. Encontrou outro jeito. Serve? Perguntei. Não havia jeito de perguntar aquilo sem a voz ficar direta e seca, porque era a pergunta que importava, e eu não tinha energia para embrulhá-la em conversa. Venâncio me olhou com aquela expressão dos olhos vivos. A escritura é válida e registrada, disse ele. O registro em outro cartório foi inteligente, manteve o documento fora do alcance das influências locais do Aristides. O documento de intenção é mais delicado, mas combinado com o tempo de ocupação que você já tem e com o uso demonstrado do terreno, temos base. Empurrou os óculos. Não é garantia, nunca é garantia, mas temos base. O prazo do documento deles é 30 dias. Eu sei. Ele juntou os documentos cuidadosamente e os devolveu ao envelope. Me deixa uma cópia e fico com os originais por enquanto. Começo ainda esta semana. Olhei para o envelope na mesa. Havia uma estranheza em entregar aquilo nas mãos de outro, aquelas folhas que eu havia carregado na mala desde que as tirei do baú. Mas sabia que era o certo a fazer. A terra não se defendia com o corpo, defendia-se com papel, com letra de lei, com o conhecimento de quem sabia navegar aquele mundo de documentos e prazos e argumentos escritos em linguagem que o homem comum não aprendia. Uma coisa, disse Venâncio, antes que eu me levantasse. Fiquei na cadeira. O Aristides vai pressionar. É o jeito que ele tem de agir em situações assim. Pode ser que você receba visita de novo. Pode ser que tentem te assustar de outros jeitos, conversa de vizinho, fofoca, talvez alguém diga que você não tem direito, que é melhor ir embora, que vai ser mais simples para todos. Ele me olhou por cima dos óculos. Quero saber se você aguenta ficar no lugar enquanto o processo corre. Não precisei pensar. Aguento. Ele assentiu uma vez, como se aquilo fosse suficiente. Na volta, Dirceu nos buscou na praça na manhã seguinte. Voltei no banco da frente com Bento e a mala entre os pés e o envelope vazio na bolsa, porque Venâncio havia ficado com os documentos, mas me devolvera o envelope como se soubesse que eu precisaria de alguma coisa para carregar de volta. Josué viajou na caçamba outra vez. Na metade do caminho, Bento adormeceu no meu colo, com a bochecha encostada no meu braço e o calor dele me aquecendo o lado. Olhei para a estrada de terra que se abria à frente. Pensei no que Venâncio havia dito sobre pressão, sobre visita, sobre tentativas de assustar. Sabia que ele estava certo. Conhecia o tipo de homem que era o coronel Aristides sem precisar conhecer o homem. O poder que ele representava não costumava aceitar obstáculos com tranquilidade, especialmente obstáculos que viessem de onde não esperava, de uma mulher sozinha que havia simplesmente entrado por uma porteira aberta e ficado. Mas havia uma coisa que homens como Aristides quase nunca entendiam. Mulheres que já perderam tudo têm um tipo de coragem que não vem do não ter medo, vem do já ter sentido o pior e ter sobrevivido a ele. Vem de saber que o fundo existe porque você já esteve lá e que daquele fundo você voltou e que, portanto, qualquer outra coisa que viesse era menor do que aquilo que você já havia atravessado. Geraldo morto no rio. Um filho que viveu 3 dias, uma porta fechada com uma mala do lado de fora, dias de estrada com um bebê no braço e lugar nenhum para ir. Uma casa da tia vazia e uma noite embaixo de um pé de jatobá. Aristides não sabia nada disso, e, portanto, não sabia com que tipo de resistência estava lidando. Voltei para o sítio na tarde daquele dia. Aurora veio até a porteira quando me ouviu chegar, coisa que havia começado a fazer nos últimos dias, como se desenvolvesse um sentido para o ritmo das minhas chegadas e partidas. Abri a porteira e ele ficou do meu lado, enquanto eu caminhava pelo terreiro com Bento no colo. As semanas seguintes foram as mais difíceis de um jeito que eu não havia antecipado. O trabalho físico continuava. Havia sempre o que fazer. A horta que crescia e precisava de cuidado, o galinheiro que eu havia ampliado com tela nova que Josué havia trazido, o pomar que eu havia começado a limpar embaixo das árvores. A Aurora precisava de atenção crescente à medida que ia ficando maior
e mais forte e mais curioso, explorando os limites do terreno com aquela energia de animal jovem que descobre o tamanho do próprio corpo. Mas por baixo de tudo havia a espera. A espera é uma criatura com vida própria. Ela entra na casa antes de você dormir e fica no canto do quarto. Ela aparece no meio de uma tarefa simples. Enquanto você está capinando ou lavando roupa ou amamentando Bento, e de repente você está pensando nos documentos na mesa de Venâncio, e no prazo que estava correndo, e no que aconteceria se a decisão não fosse a que precisava ser. Aprendi a não ficar sozinha com a espera quando podia evitar. Querubina passou a vir com mais frequência, às vezes só para tomar café, às vezes trazendo alguma coisa, ervas, farinha, uma vez um frango caipira que ela disse que estava sobrando, mas que eu sabia que não estava sobrando coisa nenhuma. Josué aparecia quase todos os dias com algum pretexto de trabalho. Havia sempre alguma coisa para consertar ou verificar. Uma porta que emperrava, uma tábua do galpão que havia cedido, o cercado de Aurora que precisava de um mourão novo. Luzia vinha junto na maioria das vezes e passava as horas com o potro, com aquela devoção tranquila que me fazia bem de ver. Uma tarde, Josué estava consertando o portão do galinheiro e eu estava do outro lado do terreiro limpando o pomar quando ele falou sem me olhar, com o martelo na mão e os olhos no trabalho. Você não precisa fazer tudo sozinha, sabe? Fiquei quieta por um momento. Sei, disse eu. Não parece que sabe. Olhei para ele. Ele continuou martelando, como se não houvesse dito nada de especial. Aprendi cedo que depender de gente dá trabalho para a gente. Disse eu. Dá, concordou ele. Mas não depender de ninguém cansa mais. Não respondi, mas fiquei com aquilo. À noite, depois que Bento dormiu e o sítio ficou quieto, sentava na soleira da porta dos fundos e ficava olhando o céu. O céu no interior é uma coisa que a cidade rouba das pessoas sem avisar. Aquele céu de noite limpa com estrelas que parecem próximas demais para ser verdade. A Aurora vinha deitar perto de mim. Havia crescido tanto que já não parecia um potro. Parecia um cavalo jovem, com as pernas longas e o pescoço que ia ganhando forma. O pelo havia ficado de um castanho escuro, uniforme e brilhante. Eu apoiava o braço nas costas dele e ficávamos assim um tempo, em silêncio, sob o céu cheio de estrelas. Pensava em Geraldo. Pensava nele cada vez com menos dor e mais saudade. E aprendi que isso é diferente, que a dor aperta e a saudade abre, e que quando a dor começa a virar saudade, é porque alguma coisa dentro de você foi cicatrizando sem que você percebesse. Pensava no filho que havia vivido 3 dias. Não pensava nele com culpa, o que havia sido diferente por muito tempo. Por muito tempo havia carregado a ideia de que havia falhado naquilo, que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, o resultado teria sido diferente. Mas havia chegado a um ponto naquelas noites no terreiro onde essa ideia foi ficando menos sólida. Às vezes, as coisas acontecem antes do tempo, e não há culpa que explique isso. Às vezes, o mundo simplesmente não está pronto ainda, ou a criatura não está pronta, ou há uma razão que nenhum de nós vai entender nunca. E a culpa que você carrega no lugar dessa razão só pesa sem iluminar nada. Ficava sentada na soleira com o braço em Aurora e deixava esses pensamentos passar. A resposta de Venâncio chegou depois de 5 semanas. Era uma manhã de quarta-feira, cedo. Josué trouxe a carta a cavalo. Havia buscado na cidade no dia anterior e vindo direto. Ele entrou no terreiro com a carta na mão e me olhou de um jeito que eu tentei ler e não consegui. É do Venâncio, disse ele. Peguei a carta. Abri ali mesmo, no terreiro, com Bento no quadril, e Aurora me cheirando o ombro, e Josué parado de frente sem falar. Venâncio escrevia em linguagem direta, sem os rodeios que eu havia aprendido que os documentos jurídicos tinham, mas que ele evitava nas cartas pessoais. Escrevia que havia apresentado a escritura e o documento de intenção ao juiz responsável pela comarca. Que o advogado do coronel havia contestado,
como era esperado, argumentando que o documento de intenção não tinha validade legal suficiente e que a ocupação não havia sido longa o bastante. Mas escrevia também que a escritura era incontestável, que o registro em cartório idôneo e distante das influências locais havia sido, como ele suspeitava desde o início, a decisão mais inteligente que Firmino havia tomado, que o juiz havia solicitado prazo para análise. E no último parágrafo, numa letra um pouco menor do que o restante, como se estivesse dizendo uma coisa que ainda não era certa, mas que queria dizer assim mesmo, Venâncio escrevia que o peso da evidência estava do lado certo. Dobrei a carta. Josué ainda me olhava. Ainda não acabou, disse eu. Não, concordou ele, mas está caminhando. Está. Guardei a carta na lata, peguei a enxada e voltei para a horta. Porque enquanto a justiça caminhava no ritmo que a justiça tem, havia feijão para carpir e terra para cuidar, e um filho para criar, e um cavalo para alimentar. E aquilo, ao menos, eu podia fazer com as próprias mãos. Capítulo 7. O que fica? Existe um momento em que você para de se perguntar se vai conseguir ficar e começa apenas a ficar. Não sei dizer exatamente quando esse momento aconteceu comigo. Não foi um dia específico. Não foi uma manhã em que acordei e pensei, agora estou em paz com isso. Foi mais gradual do que isso, mais parecido com a mudança das estações, que ninguém vê acontecer, mas todo mundo percebe quando já aconteceu. Um dia você olha ao redor e o lugar que era estranho virou familiar. As distâncias que você tinha que pensar para percorrer passaram a existir no corpo, nos passos, sem precisar de pensamento. O sítio havia entrado em mim desse jeito. Eu conhecia cada parte do terreno de um jeito que só o tempo e o trabalho ensinam. Sabia onde a terra era mais úmida logo depois da chuva e onde secava primeiro. Sabia qual canto do pomar recebia sol da manhã e qual ficava na sombra até quase ao meio-dia. Sabia que a aurora bufava diferente quando estava com fome de quando estava com sede. Um som levemente mais agudo na fome e mais longo na sede, e que quando ele ficava parado demais perto do cercado, era porque havia visto algum bicho no mato e estava processando aquilo do jeito que os cavalos processam o mundo, com os olhos abertos e o corpo quieto. Bento havia aprendido a andar, não de uma vez, do jeito que parece quando a gente conta depois. Foi uma coisa que levou semanas, uma sequência de tentativas e quedas, e tentativas de novo que eu acompanhei cada uma, sentada no chão do terreiro, com as mãos abertas na direção dele, mas sem segurar, porque aprendi que segurar demais atrapalha o equilíbrio. O primeiro passo sozinho ele deu em direção à aurora. O cavalo estava parado no centro do terreiro, numa tarde de sol. E Bento estava de quatro perto da soleira, olhando para ele com aquela concentração que as crianças têm quando querem uma coisa com o corpo inteiro. Levantou. Ficou de pé por um segundo com os braços abertos para equilibrar. E deu um passo. Depois outro. Depois o terceiro, que foi mais longo que os outros e que o levou até a pata dianteira do cavalo, que ele agarrou com os dois braços como se abraçasse um tronco de árvore. Aurora ficou completamente imóvel. Eu ficava olhando para os dois, sem conseguir fazer nada além de ficar olhando. Naquela noite, escrevi o dia no único caderno que havia na mala. Um caderno de capa dura que havia carregado sem saber muito bem por quê, porque havia espaço e o caderno estava lá. Havia escrito pouco nele durante todo aquele tempo, uma ou outra coisa, uma data, um nome. Mas aquele dia precisava estar escrito. Bento andou. Foi até a aurora. Era tudo, mas era suficiente. A carta de Venâncio chegou numa manhã de quinta-feira, 7 semanas depois da primeira. Josué não trouxe dessa vez. Veio por um tropeiro que parou na porteira e chamou. Um homem que eu não conhecia, mas que conhecia Josué e sabia onde eu morava, porque naquelas semanas meu nome havia se espalhado pela região do jeito que os nomes se espalham no interior, não por fofoca, mas por história.
pela narrativa daquela mulher que havia chegado sozinha com um bebê e um potro e estava disputando terra com o coronel Aristides. Peguei a carta da mão do tropeiro, agradeci e esperei ele ir embora para abrir. Sentei no banco de madeira que Josué havia feito e colocado do lado de fora da porta principal, encostado na parede de adobe que o sol da manhã aquecia. Bento engatinhava no terreiro, porque ainda preferia engatinhar quando queria ir rápido, apesar de já saber andar. Aurora pastava perto. Os dois viviam nessa órbita um do outro que havia se estabelecido desde os primeiros dias e que eu havia parado de estranhar porque havia se tornado parte da paisagem do lugar. Abri a carta. Venâncio escrevia sem rodeios, como sempre. O juiz havia proferido a decisão. A reivindicação do coronel Aristides Menezes Cavalcante sobre o imóvel conhecido como Sítio Firmino Pereira havia sido rejeitada em sua totalidade. A escritura registrada apresentada pela ocupante Rosa havia sido reconhecida como legítima e válida. O documento de intenção deixado pelo falecido proprietário, combinado com o período de ocupação contínua e produtiva demonstrado, havia sido considerado pelo juiz como expressão clara e juridicamente respeitável da vontade do proprietário original. A propriedade havia sido reconhecida como minha. Li o parágrafo 2 vezes, depois uma terceira. Não porque não houvesse entendido, mas porque havia uma diferença entre entender as palavras e sentir o peso delas descendo até um lugar dentro de você, onde as coisas de verdade se instalam. Dobrei a carta com cuidado, coloquei no bolso, levantei do banco e fui até o terreiro. Aurora ergueu a cabeça quando eu me aproximei. Veio na minha direção, com aquele passo tranquilo e seguro que havia desenvolvido, muito diferente dos 2 passos cambaleantes daquela primeira noite no capim. Era um cavalo jovem e belo e forte, e era meu, da mesma forma que Aurora era meu, da mesma forma que Bento era meu. Apoiei a testa no pescoço dele. O pelo estava quente do sol e cheirava a animal limpo e a capim. Fiquei ali por um tempo com os olhos fechados, sem pensar em nada específico, apenas sentindo o calor do pescoço do cavalo, o peso da carta no bolso, o barulho de Bento no terreiro, o vento que vinha do mato e trazia o cheiro úmido da nascente. Não chorei. Havia chorado por tantas coisas naquela vida que pensei que talvez aquilo fosse grande demais para o choro, ou que o choro era para quando as coisas acabam e aquilo estava apenas começando. Fui buscar Querubina. Ela estava no quintal quando cheguei, colhendo ervas com a cesta no braço. Virou quando me ouviu e ficou me olhando com aquela atenção imediata que ela tinha, a capacidade de ler o estado de uma pessoa antes de ouvir qualquer palavra. Tirei a carta do bolso e estendi para ela. Ela leu. Empurrou os óculos que às vezes usava para ler, embora raramente admitisse precisar deles. Leu de novo. Devolveu a carta. Não disse nada por um momento. Depois, fez aquele gesto pequeno de cabeça que significava aprovação e que eu havia aprendido a conhecer. Firmino teria gostado de saber, disse ela. Acho que ele sabia, respondi. Ela me olhou com aquela expressão que tinha quando concordava com uma coisa, mas não ia confirmar em voz alta, porque não era necessário. Voltei para o sítio pelo caminho que eu havia percorrido dezenas de vezes naquelas semanas e que conhecia de cor. A descida depois da casa de Querubina, a curva onde o mato fechava e ficava mais úmido, a porteira que eu havia consertado com Josué numa tarde, os 2 mourões novos que ele havia colocado para segurar o arame. Entrei pela porteira que era minha. Pensei nisso com aquela exatidão. A porteira que é minha. Não era vaidade. Era apenas o reconhecimento de uma verdade que a carta havia confirmado, mas que o trabalho havia construído muito antes do papel. Josué apareceu no final da tarde. Não havia falado com ele ainda. Mas ele havia chegado com Luzia, como tinha por hábito, e estava no galpão verificando uma das ferramentas que havia trazido para afiar quando fui até ele. Estendi a carta. Ele leu em silêncio.
Quando terminou, ficou um momento com a carta na mão, olhando para ela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer nele. A expressão de quem está sentindo uma coisa, mas está verificando se é o momento certo de deixar aparecer. Devolveu a carta. Acabou, disse ele. Acabou essa parte. Corrigi. Ele ergueu os olhos para mim. Você nunca deixa uma coisa ser simples, disse ele. Deixo, respondi. Só não deixo ser mais simples do que é. Ele ficou quieto por um momento. Depois veio um sorriso, não grande, o tipo de sorriso que ele tinha, que era pequeno na boca, mas chegava até os olhos, e que eu havia percebido ao longo de todas aquelas semanas que era o sorriso verdadeiro dele, o que aparecia quando ele não estava se preocupando com o que aparecia. Luzia saiu correndo do terreiro onde havia estado com Aurora e chegou até nós dois com aquela energia de criança que acabou de decidir alguma coisa. Posso chamar você de madrinha? Perguntou, olhando para mim com os olhos sérios. Fiquei olhando para ela por um segundo. Não era uma pergunta pequena. Eu sabia disso. Ela sabia disso, à sua maneira de 6 anos, que entende as coisas grandes sem ter palavras suficientes para explicá-las. Pode, disse eu. Ela assentiu com aquela seriedade e voltou correndo para Aurora como se a resposta fosse exatamente a que esperava, e portanto não havia mais nada a fazer ali. Josué me olhou. Não disse nada, mas havia alguma coisa naquele silêncio que era diferente de todos os outros silêncios que havíamos trocado ao longo daquelas semanas. E eu sabia identificar a diferença, mesmo sem saber ainda o que fazer com ela. Naquela noite, depois que todos foram embora e Bento dormiu e o sítio ficou quieto, sentei na soleira da porta dos fundos como tinha por hábito. Aurora veio e se acomodou perto de mim. O céu estava limpo e cheio. Pensei em tudo que havia acontecido desde a manhã em que a mala foi colocada do lado de fora da porta. O caminho de dias pela estrada, a casa da tia fechada, a porteira aberta no fim do dia, o potrinho no capim tentando se levantar, Querubina chegando com a lata de farinha, Josué com o chapéu na mão, Luzia tocando o focinho de Aurora com a ponta dos dedos, a chave pequena e pesada, o envelope lacrado, a escritura registrada longe das influências do coronel por um velho que havia pensado em tudo com a calma de quem tem tempo de fazer isso direito. Pensei em Geraldo. Havia uma coisa que eu havia aprendido sobre a saudade naquelas semanas. Ela não some, mas muda de forma. No começo é um buraco, uma ausência com bordas afiadas que cortam quando você passa perto. Com o tempo vai ficando diferente. Não menor necessariamente, mas diferente. As bordas perdem o fio. O buraco vai se tornando parte da paisagem interior, uma coisa que existe e que você aprendeu a conhecer e que às vezes até ajuda a entender outras coisas, porque quem já sentiu aquela ausência sabe reconhecê-la quando vê em outros. Pensei no primeiro filho. 3 dias. Havia aprendido a carregar isso de um jeito que não esmagava mais. Não era esquecimento, era mais uma acomodação. O tipo que acontece quando você finalmente para de lutar contra o peso e aprende a distribuí-lo diferente. Bento estava dormindo no quarto. Aurora respirava devagar do meu lado. Lá longe, além do mato, havia uma propriedade vizinha, onde um homem tinha as mãos cheias de calosidades e um sorriso pequeno que chegava até os olhos, e uma filha de tranças finas que havia me chamado de madrinha com uma seriedade de adulta. E havia esta terra, esta nascente, este pomar velho que havia voltado a dar fruto. Este terreiro que eu havia varrido e limpo e começado a conhecer como se conhece o rosto de alguém que importa. Apoiei a cabeça no pescoço de Aurora. Pela primeira vez, desde que havia saído com a mala e o menino e a porta fechada atrás de mim, não havia nenhum lugar para onde precisasse ir. Estava onde precisava estar. E aquilo, descobri naquela noite, era uma forma de riqueza que eu não havia entendido direito até então, porque nunca havia tido. A riqueza de ter um lugar no mundo. Capítulo 8. O nome do lar.
O cerrado tem um jeito próprio de anunciar as estações. Não é como dizem nos livros, com neve e folhas coloridas e aquelas mudanças dramáticas que pertencem a outros lugares. Aqui é mais sutil. É a cor do capim que vai mudando do verde escuro para o dourado quando a seca chega. É o cheiro diferente da terra antes da primeira chuva. Um cheiro de promessa que você aprende a reconhecer antes mesmo de ver a nuvem no horizonte. É o barulho dos pássaros que muda de timbre conforme o ano vira, como se eles soubessem de coisas que nós ainda estamos descobrindo. Aprendi a ler essas coisas naquele primeiro ano no sítio. Aprendi porque havia tempo para aprender. Porque quando você para de fugir e começa a ficar, o lugar começa a te contar coisas. Aos poucos, em voz baixa, com a paciência que só a terra tem. O sítio me contou muita coisa naquele ano. Me contou que a nascente crescia no começo da chuva e baixava no pico da seca, mas nunca secava. Me contou que as mangueiras velhas do pomar davam fruto em outubro e que as goiabeiras davam em ondas durante quase o ano todo, se você soubesse olhar. Me contou que havia uma parte do terreno, mais para os fundos, além do pasto onde a Aurora vivia, onde a terra era mais escura e funda, e que naquela terra o feijão crescia com uma facilidade que me deixou parada olhando na primeira colheita, as vagens gordas e pesadas, dependuradas nos pés, como se o solo estivesse cumprindo uma promessa antiga. Comecei a vender o excedente nas feiras das vilas próximas. A primeira vez que fiz isso, levei Bento amarrado nas costas e uma cesta com goiabas, ovos e feijão verde. E fiquei num canto da feira com aquela sensação de estar aprendendo uma língua nova, observando como as outras feirantes colocavam as coisas, como chamavam os clientes, como negociavam sem perder a dignidade. No fim daquele dia, havia vendido quase tudo e voltado com algum dinheiro no bolso pela primeira vez desde que havia saído da casa de Dona Isaura. Não era muito, mas era meu. Ganho com as mãos, com a terra, com a nascente que Firmino havia protegido a vida inteira e que eu agora cuidava como se sempre tivesse sido minha responsabilidade. Fui ficando conhecida nas vilas, não do jeito que eu havia sido conhecida antes, como a viúva do Geraldo, como a nora que Dona Isaura havia posto para fora, como a mulher sem destino que andava pelas estradas com um bebê no colo. Fui ficando conhecida como a Rosa do sítio da Nascente, a mulher que havia ganhado a disputa de terra com o coronel Aristides, a que vendia goiaba e feijão na feira e tinha um cavalo que seguia ela pelo terreiro como cachorro segue dono. Aristides não apareceu mais em pessoa. Os dois homens de botas duras também não. Soube por Venâncio, numa carta que ele mandou alguns meses depois da decisão, que o coronel havia tentado uma última contestação que o juiz havia arquivado em menos de uma semana. Depois disso, silêncio. O tipo de silêncio que os homens poderosos praticam quando perdem para alguém que não deveriam ter subestimado. Não é reconhecimento. É uma forma de fingir que não aconteceu. Não me importei. A nascente continuava brotando entre as pedras. A terra continuava sendo minha. A aurora cresceu. Isso talvez seja a coisa mais simples de dizer e a mais difícil de transmitir, porque quem não acompanhou o crescimento de perto não tem como entender o que significa ver um animal passar de um potrinho cambaleante no capim molhado para um cavalo de verdade, alto e forte e elegante, com o pescoço arqueado e o passo que carrega nele uma dignidade que os cavalos têm e que os humanos precisam aprender. Ele havia ficado da cor do cedro escuro, um castanho que no sol da tarde ficava quase vermelho nas bordas do pelo. Tinha uma mancha branca no focinho, pequena, do lado direito, que Luzia havia descoberto antes de mim e que considerava propriedade dela em termos de observação. Montei a Aurora pela primeira vez numa manhã de maio. Não foi planejado. Eu havia estado no cercado com ele, passando a mão pelo dorso, como havia me habituado a fazer, e em algum momento meu corpo tomou uma decisão que minha cabeça ainda estava considerando, e antes que eu pensasse direito, já estava em cima dele.
Aurora ficou completamente quieto. Depois deu um passo, depois outro. Andamos pelo terreiro devagar, os dois descobrindo juntos como era isso, porque nenhum de nós havia feito aquilo antes com o outro. Ele aprendia o peso de mim. Eu aprendia o movimento dele. Josué estava no galpão naquela manhã e parou o que estava fazendo para olhar. Não disse nada quando eu desci. Apenas ficou me olhando com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer e que ainda não sabia nomear com exatidão. O amor entre a gente dois nasceu do jeito que nascem as coisas que são verdadeiras. Não foi um momento, foi uma acumulação de momentos. Foi o café que ele tomava na minha mesa quase toda manhã, sem que ninguém tivesse combinado isso. Foi a forma como ele consertava as coisas do sítio, sem perguntar se eu queria, porque havia aprendido que eu queria, mas não ia pedir. Foi o dia em que Bento caiu e cortou o joelho, e chorou muito, e Josué o pegou no colo, com aquela naturalidade de homem acostumado a crianças, e ficou andando com ele pelo terreiro cantando uma música que eu não conhecia até o choro parar. Foi a tarde em que eu adoeci. Não havia sido nada grave, uma febre que durou 2 dias, mas que me deixou sem força para fazer nada, deitada na cama com Bento do lado. Josué apareceu no fim da tarde, viu a situação e ficou. Cuidou de Bento, aqueceu comida que havia trazido de casa, voltou várias vezes durante os 2 dias para verificar. Não fez disso um sacrifício, não fez disso uma demonstração. Fez como quem faz as coisas que precisam ser feitas. Quando a febre passou e eu me levantei, ele estava no terreiro consertando uma coisa que havia quebrado enquanto eu estive deitada. Fui até ele e fiquei parada perto. Ele parou o que estava fazendo e me olhou. Obrigada, disse eu. Não precisa, disse ele. Preciso, disse eu. Mas não só por esses 2 dias. Ele ficou quieto por um momento, com as mãos segurando a ferramenta e os olhos em mim. Eu sei, disse ele. E havia tanto nessas 2 palavras que não precisamos de mais nenhuma por um tempo. Josué não se mudou para o sítio de uma vez, como não havia acontecido nada de uma vez naquele lugar. Foi gradual, do jeito que as coisas verdadeiras tendem a ser. Primeiro foi Luzia, que começou a passar mais dias do que horas. Depois o próprio Josué, que ficava até mais tarde e partia quando o escuro já estava fechado. Depois, a noite em que uma tempestade chegou inesperadamente. E ele ficou porque não havia mais jeito de ir. E de manhã, quando o sol voltou e a chuva passou, nenhum dos dois sugeriu que havia algo errado com aquilo. Numa tarde de agosto, ele trouxe uma caixa de madeira com as ferramentas que usava com mais frequência. Colocou no galpão sem fazer cerimônia. Eu estava no terreiro e vi. Não disse nada, mas fui até o galpão e fiz espaço para a caixa num canto que estava livre. Às vezes, as coisas não precisam de palavras. Às vezes, o gesto é suficiente e as palavras só atrapalham o que o silêncio já disse. Bento chamou Josué de pai pela primeira vez numa manhã de setembro. Simplesmente aconteceu. Josué havia chegado com Luzia e Bento havia ido correndo pelo terreiro ao som dos passos, como havia aprendido a fazer. E ao se agarrar na perna de Josué, havia dito aquela palavra com a naturalidade de quem está nomeando algo que já existe há tempo. Josué ficou parado. Olhou para mim. Eu o olhei de volta. Não havia o que dizer. Havia apenas aquele momento no terreiro de terra vermelha, com o sol de setembro e os 2 meninos, um de sangue e um de escolha, e um homem que havia entendido sem precisar de explicação. Ele se abaixou e pegou Bento no colo. E ficou assim por um tempo sem falar, com o menino apontando para a Aurora, que pastava perto e fazendo o barulho que havia inventado para se referir ao cavalo, um barulhinho de sopro que não se parecia com nada, mas que todos nós havíamos aprendido que significava Aurora. Querubina veio jantar conosco naquela noite. Não havia sido combinado. Ela apareceu no fim da tarde com uma panela de caldo e aquela expressão de quem sabe que está chegando na hora certa, sem precisar que ninguém confirme.
Luzia ajudou a pôr a mesa. Josué buscou água na nascente. Eu aqueci o restante da comida que havia preparado. Sentamos todos à mesa, os 5. Bento no colo de Josué. Luzia ao lado de Querubina, que lhe havia ensinado a reconhecer ervas medicinais, e que a menina seguia com aquela devoção de discípula que havia escolhido o mestre por conta própria. Eu na cadeira de sempre, a mesma cadeira onde havia sentado naquela primeira manhã, com a cuia de café, enquanto Querubina me olhava com aquela expressão direta. A lamparina estava acesa no centro da mesa. A janela estava aberta e o ar da noite entrava com o cheiro do cerrado úmido, depois de uma chuva passageira que havia chovido no começo da tarde. Do lado de fora, a Aurora estava no terreiro. Às vezes, a gente ouvia o barulho dele se movendo, o som dos cascos na terra. Conversamos sobre coisas pequenas, sobre a colheita que estava vindo, sobre uma cabra que Querubina havia ganhado de uma família vizinha e que não parava de fugir do cercado, sobre Luzia que havia decidido que queria aprender a ler melhor e que Josué estava tentando conseguir que ela fosse à escola da vila. Eram conversas de gente que tem um lugar. Observei aquilo tudo de dentro, como faço quando quero guardar alguma coisa. A luz da lamparina nas faces, o barulho das colheres na panela de barro, o riso de Luzia quando Querubina contou algo sobre a cabra fujona. Bento adormecendo no colo de Josué, com a bochecha encostada no peito dele. Havia chegado ali com uma mala de couro gasta nos cantos e um filho no braço. Havia chegado sem saber que aquela porteira torta e aberta tinha um sítio do outro lado, e que o sítio tinha uma nascente, e que a nascente tinha uma história, e que a história tinha um nome que ainda estava esperando para ser contado. Tinha chegado sem saber nada disso, e mesmo assim havia entrado. Esse era o pensamento que eu voltava sempre, naquelas noites na soleira da porta, ou nas manhãs cedo antes de todos acordarem. A porteira estava aberta, mas eu podia ter passado direto. Estava exausta. Estava sem destino. Estava com um filho no braço e nenhuma razão concreta para entrar na propriedade de um desconhecido. Mas entrei. Não sei explicar porquê de um jeito que soe razoável. Sei apenas que havia naquele fim de tarde algo que me puxou pela porteira, como se eu já soubesse o que estava do outro lado, mesmo sem saber. Talvez seja assim que funciona o destino, quando existe. Não como uma coisa escrita com antecedência, não como um caminho marcado que você só precisa seguir, mas como uma porta que se abre e que você precisa ter a coragem de atravessar sem saber o que tem do outro lado. Depois do jantar, quando Querubina foi embora e Luzia adormeceu na cama do quarto com Bento, Josué e eu ficamos sentados do lado de fora por um tempo. O céu estava cheio. Era o tipo de noite que o cerrado faz quando está de bem consigo mesmo, com o ar fresco da chuva ainda presente e as estrelas com aquela nitidez que a umidade traz às vezes, quando a poeira toda assentou e o céu fica limpo como vidro. Aurora estava deitado perto da cerca. Ficamos em silêncio por um tempo, os dois olhando o céu. "Você já pensou em ir embora?" perguntou Josué. Demorei um segundo antes de responder, não porque a resposta fosse difícil, mas porque queria dizê-la direito. "Pensei nos primeiros dias", disse, "quando chegou o documento do coronel. Tive um momento em que pensei, mais fácil ir. Mas não foi. Não. Olhei para o terreiro, para a silhueta escura de Aurora deitado na grama. Mais fácil não era a mesma coisa que certo." Josué ficou quieto por um momento. "Luzia nunca teve um lugar que fosse só dela", disse ele depois. "Nasceu em estrada, criada em provisório. Eu sempre soube que ela precisava de raiz e nunca soube bem como dar." Fez uma pausa pequena. "Aqui ela tem raiz." Olhei para ele. Havia tantas coisas naquilo que não eram sobre Luzia, ou que eram sobre Luzia, mas também eram sobre ele, e sobre mim, e sobre aquele sítio que havia nos recolhido a todos de formas diferentes. "Aqui todo mundo tem", disse eu. Ele olhou para mim com aquele sorriso pequeno que chegava até os olhos.
Ficamos assim por mais um tempo, em silêncio, debaixo do céu cheio. Eu pensei em Geraldo. Penso nele sempre, mas naquela noite pensei de um jeito diferente, mais tranquilo, mais parecido com gratidão do que com dor. Pensei que ele havia sido real e havia importado e havia feito parte de mim de um jeito que nenhum tempo apagaria. E pensei que carregar isso não era traição de nada, nem do presente nem do passado. Era apenas verdade. E a verdade aprendi naquele ano não precisa ser escolhida entre uma coisa e outra. Ela existe inteira, com tudo que contém. Antes de entrar, fui até Aurora. Ele levantou a cabeça quando me aproximei. Me ajoelhei no chão perto dele e fiquei assim por um momento, com a mão no pescoço quente. Pensei naquela primeira noite, no capim molhado, no potrinho tentando se levantar nas pernas finas. Pensei em como as duas criaturas mais sozinhas daquele lugar haviam se encontrado no escuro, cada uma tentando se levantar à sua maneira, e como isso havia sido suficiente para começar. Foi você, disse a ele em voz baixa. Não precisava de mais explicação. Era apenas uma forma de reconhecer o que era verdade. Ele encostou o focinho na minha mão. Entrei. A lamparina havia sido apagada e o cômodo estava escuro, exceto pela luz de lua que entrava pelas venezianas abertas e fazia listras claras no chão de terra batida. No quarto, os dois meninos dormiam. Na cozinha, havia o cheiro de caldo e de lenha que havia esfriado. Havia chegado ali com uma mala de couro. Agora havia uma casa, com cheiro de gente dentro. Havia chegado sem saber para onde ir. Agora havia um lugar que tinha meu nome, não no papel, mas no jeito que o solo conhece os passos de quem anda por ele todo dia. No jeito que as árvores reconhecem a mão que as cuida. No jeito que um cavalo levanta a cabeça quando ouve você chegando de longe. Me sentei na beira da cama no escuro e fiquei um momento com as mãos no colo. Pensei em como havia chegado até ali, em tudo que havia sido necessário perder para encontrar. E não chamei aquilo de sorte, porque não era sorte. Não chamei de destino, porque destino é uma palavra fácil que dispensa a coragem que de fato foi necessária. Chamei pelo único nome que cabia. Chamei de lar, porque era isso. Era simplesmente isso. Um lugar no mundo onde você para de fugir e começa a ficar. Onde as pessoas ao redor são escolhidas e não apenas encontradas. Onde a terra embaixo dos seus pés conhece o seu peso e você conhece o dela. Onde mesmo depois de tudo que foi perdido, você acorda de manhã e tem alguma coisa para cuidar. E isso, descobri naquele ano, é o suficiente. É mais do que suficiente. É tudo.